Fala galera, Severo aqui, tô aqui com meu amigo Lorde. Qual é? E a ideia de hoje é a gente fazer a parte 2 de 5 perguntas ainda não respondidas em One Piece. Se você gostou do primeiro vídeo, já fica esperto que esse daqui tem muito mais coisa e muito mais pontas soltas que a gente ainda precisa discutir. E se você ainda não viu, dá uma olhada lá no vídeo parte 1, você vai gostar. Tem muita coisa que não é discutido por aí. Eu e o Lordão batemos um papo sobre isso, né, Lordão? Final emocionante, inclusive. Foi muito bom. A gente... eu altas reflexões, né, cara? Irmão, eu quase chorei terminando aquele vídeo, pô. Bom demais. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, pessoal. Quem era Imu? Porque quem é, a gente sabe, né? A gente já viu ele. Quem tá acompanhando o mangá já sabe até quem é Imu sem a silhueta, que é a única coisa que apareceu nos animes. Mas quem era Imu, cara? Um cara tão importante, simplesmente criou o governo mundial e participou da grande guerra pirata do universo. Eu acho que, assim, uma dessas questões que a gente precisa trabalhar é quem era o Imu e qual a idade dele, os poderes, a relação dele exatamente com o século perdido, mas além disso como ele derrotou Nika. Qual que era o grande propósito dele? Porque assim, Lordão, o que não me cabe? Se você quer ser o único governante no mundo, você faz isso muito por conta de poder e ego. Perfeito. Ele nunca quis aparecer pro mundo. Por quê? Se ele era o dono do mundo. Então, mas será que ele só não aparece agora? Faz 800 anos que ele não aparece. Cara, não, você tem um excelente ponto, né? Porque, Por de fato, ele não... nunca quis ser a cara do governo opressor. Ele sempre parada. usou Laranjas, né, cara? Ele usou, tipo... Os Gorosei. Os Goroseis e os Terubitos também, né? Eu acredito até que os Terubitos, eles servem como bode expiatório e eles podem ter uma função muito importante para que ele consiga estar vivo até hoje. E tem um outro ponto muito importante, que quando ele saiu de Mary Joyce, ele tava fraco, né? Então, aparentemente, ele não consegue sair do castelo onde ele tá vivendo. Será que é por isso, então, que ele não aparece pro mundo? Porque ele não pode sair de lá? Então, acho que cabe muito nesse sentido de que quando a gente descobrir quem é Imu, a gente também automaticamente vai descobrir quem são os Tenubitos, que posteriormente se tornam também Cavaleiros Sagrados, né? Perfeito. Então, assim, Imu tem muita coisa em aberto que vai ter que ter um grande flashback pra poder explicar tudo, né, cara? Porque o cara, atualmente, é o GOAT dos vilões. E um ponto de atenção é que muitos vilões que a gente vê em anime, filmes, eles querem conquistar o mundo, né? E é interessante que no One Piece, o Imu já conquistou, irmão. A gente vive num mundo que ele é conquistado pelo vilão. Exatamente, é totalmente fora da curva. Eu não vejo a hora de descobrir a origem desse cara, pô. É porque, pra quem não sabe, o universo de One Piece, o mundo de One Piece, ele é distópico. Então ele já é um mundo numa tragédia. E isso não é nos mostrado. A gente enxerga como um mundo que ele funciona de uma forma injusta. Ele é muito paralelo ao nosso mundo, porém, ele é um mundo que não deu certo há 800 anos atrás. Perfeito. Próxima pergunta. Como surgiram as Akuma no Mis? E qual a principal teoria que a gente tem hoje? Na tua opinião, Lordão? Cara, eu não consigo cravar, não. Eu acredito que as Akuma no Mis gerou através da Yggdrasil, que tem lá em Elbaf. Tu acredita que seja uma parada mística natural? Mística natural. Eu acredito que as Akuma no Mis sejam uma tecnologia. Porque assim, vou defender meu ponto, tá? Defenda, cara, porque eu achei muito interessante. Eu nunca pensei nessa teoria. Não vi ainda ninguém falando sobre isso também, tá? Mas o Vegapunk disse que existia uma tecnologia há 800 anos atrás que era inimaginável de se pensar até os dias de hoje. E que não existia lado bom e lado ruim. E a gente sabe que antes dos 800 anos, tudo era uma questão de vontade. Então, a Zaza é uma vontade, Nika é uma vontade, são vontades que existiram sobre lendas. Eu acredito que existia uma tecnologia onde era colocada essa essência e o poder através dessa essência, desses mitos, era gerado na fruta. E é uma tecnologia tão transcendental que ela é passada após a morte do próprio usuário. Então eu acredito que possa ser talvez uma tecnologia criada no mundo do século perdido. Cara, eu acho muito forte, inclusive, porque a gente tem duas coisas que pode deixar essa teoria mais forte
ainda. Primeiro, Caesar Claw conseguia criar Akuma no Mi. Então, demonstra que realmente é possível produzir uma Akuma no Mi. Segundo, aquela máquina que fazia comida que o Vegapunk criou. Muito forte. Ela cria matéria. Ela poderia ser exatamente isso que você falou. A essência, né? Sei lá, coloca uns eletrodos na cabeça ali da pessoa e aí o que ela tá pensando é a maior vontade dela. É posto na fruta. É posto na fruta. Irmão, fortíssima. Nunca vi ninguém criando essa teoria. Bom, vamos ficar aguardando pra poder descobrir aí se pode ser isso mesmo. Vamos pra terceira, Lordão? Vamos pra terceira. Qual a função das armas ancestrais e por que elas existem? Sabendo que no século perdido havia uma tecnologia absurda que a gente não tem ideia, eu acho que foi criada lá. Talvez até pra tentar se defender do próprio Imu. Eu acredito também, Lordão, que as armas ancestrais, elas existem em um plano desse mundo que seja um ponto nexus. Perfeito. Ou seja, um ponto absoluto no tempo em que sempre há de voltar as armas ancestrais pra lutar contra uma oposição de um propósito. Ou seja, sempre se repete esse evento em algum momento. Como a vontade herdada, por exemplo. A vontade herdada é exatamente isso. Ela passou por Joy Boy, por Nika, por ser a representatividade original, e agora passou pra Roger e Luffy. Então existe um ponto nexus aí, onde essas armas ancestrais estão sempre renascendo de acordo com o tempo, como se elas tivessem obrigação de lutar contra aquela determinada força, que no caso é o Imu e os Goroseis. O que tu acha? Faz Cara, sentido? eu acho forte, eu só fico pensando, e aí a gente vai ter que esperar, né? Quem criou as armas ancestrais? Será que foram deuses de verdade, já que estão falando muito de deuses? Ou só tecnologia ancestral? Bom, vamos aguardar. O que você acha, né? Bom, próximo ponto, Lordão. Por que Marshall the Teach, o Barba Negra, tem 2 Akuma no Mis? E por que só ele tem? E por que ele quer buscar uma terceira? Tu tem uma teoria pra isso? Tem uma explicação? A que mais me chama a atenção, né, é que ele tem uma ligação ainda com David Jones, né? Então, a maldição de David Jones, que fez com que ele ficasse exilado, né, no fundo do mar. Eu acho que a fruta do Teach, ela se conecta com ele, porque não faz sentido. Então, assim, ele se conectando com David Jones, ele consegue ter mais de um corpo. Cara, não tem como ele não ter mais de um corpo, irmão, porque ele muda o tempo todo. Cada momento do anime, tá o cara com 2 dentes, 1 dente, 3 dentes. Cada momento o cara aparece de uma forma diferente. Então, eu acho que pra que a gente tenha uma troca tão brusca da fisionomia do personagem, ele tem como trocar. Pô, tu acha então que o Oda se inspirou em Christopher Nolan, naquele filme O Grande Truque, com o Christian Bale e o Hugh Jackman, que eles são 2 grandes mágicos, e aí o grande plot twist do filme é que o mágico, ele só conseguia fazer a mágica porque ele tinha um irmão gêmeo. Então, mais ou menos nessa pegada é a sua teoria? Sim, mas eu não acho que seria irmão, tá? Eu acho que é só nessa pegada mesmo, de que fica trocando. Ah, ele tem 2 personas. São 2 ou 3, né? Acho que seriam 3 pra ele tá querendo a terceira fruta. No mesmo corpo, assim. No mesmo corpo. A mãe do Teach provavelmente é uma maga absurda do anime, porque o nome dela tava no círculo do Imu. Então, ela pode ter feito algum ritual, ela preparou o Teach pra esse momento. Pra vingar o pai. Rocks de Shebak. Vamos ver, Lordão, mas o que vocês acham sobre a teoria do Teach? Por que ele tem 2 frutas e tá em busca da terceira? Vamos na saideira aqui? Vamos. O que existe sobre a Red Line e qual o segredo de Mary Jones? Cara, vou dar uma de Glória Pires aqui, não tenho como opinar. Cara, é muito louco, né? Eu não tenho uma teoria pra isso, sabe? Do por que é terra sagrada, qual que é o grande tesouro de Marijoá, por que a Red Line fica ali, não consigo pensar em nada que faça sentido nessa teoria. E assim, lembrando, né, que o sonho do Sanji é conhecer o All Blue, aonde tem todas as espécies, todos os peixes de todos os mares. A única forma disso acontecer seria quebrando a Red Line e o mar tendo acesso às 4 extremidades do mundo. Dito isso, se isso existe, né, se esse conto, esse folclore existe ali dentro, é porque em algum momento isso já aconteceu. Não é algo que alguém imaginou que poderia acontecer. Então, levando em consideração que no passado isso já foi uma realidade, alguém criou a Red Line e denominou Mary Jones como a Terra Sagrada. E a gente tem uma confirmação do Vegapunk que já houve uma inundação nesse mundo há 200 anos atrás e que há a possibilidade de ter novamente. Então pode ser que
que o mundo geograficamente vai mudando e possa existir novos países, novos territórios, como a Pangeia, que era um continente único e no nosso mundo ela acabou se dividindo. Tu acha que faz sentido nesse caso? Putz, eu acho que não, porque a Red Line é uma parada muito específica. É uma linha, quase como a linha do Equador, em formato de montanha, pô. Eu acho que alguém criou aquilo. Um ponto interessante, né, do o que existe sobre a Red Line que também me veio na cabeça é que eu acredito que em um único momento, o sonho do Sanji, o sonho do Brook, o sonho da Nami, o sonho do Franky vão se realizar em um só evento, que é a unificação do All Blue. E seja um dos princípios aí do final de One Piece. Muito foda. Falando em sonho, na parte 3 a gente vai trazer qual é o sonho do Luffy, né? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. É muito importante pra gente. Siga a gente em todas as plataformas. Você vai encontrar o Hype em todos os lugares. Obrigado, Severo. É sempre bom falar de One Piece ao seu lado, irmão. Pô, eu que agradeço. E vamos lá, vamos teorizar mais. Não esquece de comentar o que você acha dessas teorias. Tamo junto demais e até a próxima, rapaziada.